Numa pequena vila, cercada por campos dourados e montanhas majestosas, viveu um homem chamado Jó. Sua vida tranquila e próspera seria subitamente transformada por desafios que testariam não apenas sua fortuna, mas também a essência de sua fé e perseverança. Testemunhamos a jornada de Jó, cuja virtude brilha em meio às trevas. Jó era uma pessoa íntegra e justa, sempre empenhado em viver uma vida moral e tinha uma relação muito disciplinada com Deus. Este homem era irrepreensível e honesto a Deus, evitava o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era considerado o maior entre todos os povos do Oriente. Os filhos de Jó costumavam realizar festas em suas casas, nos aniversários. Convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Após um período de celebrações, organizavam um ritual de purificação. Cedo pela manhã, Jó oferecia o sacrifício queimado por cada um, pensando talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Essa era a prática constante de Jó, como está escrito no primeiro capítulo, versículos de 1 a 5. Deus estava contando as virtudes de Jó para Satanás. Satanás já comentou que Jó era justo apenas porque Deus o favorecia abundantemente. Certo dia, os anjos vieram se apresentar perante o Senhor. Satanás também estava entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: por onde andava? Satanás respondeu ao Senhor: andando por toda a terra, indo e vindo. Então o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Um homem íntegro e correto, que teme a Deus. Diálogos entre Deus e Satanás são narrados no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 10. Deus desafia Satanás e permite que atormente Jó, afirmando, porém, que não tire a vida de Jó. Satanás aceita o desafio. Ele estende sua mão e ataca tudo o que Jó possui, e certamente Jó o amaldiçoará. O Senhor diz a Satanás: muito bem, tudo o que ele possui está em seu poder, mas não ponha a mão sobre o próprio homem. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Esses eventos são descritos no livro de Jó, capítulo 1, versículos 11 e 12. Jó recebeu 4 notícias em um único dia. Servos e 10 filhos haviam morrido vítimas de invasores, ladrões ou desastres naturais. Um mensageiro chegou e os 2 estavam orando. Jumentos passando por perto foram atacados. Levaram-nos e mataram os servos à espada. Eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou. Caiu fogo do céu e queimou as ovelhas e os servos. Eu fui o único que escapou para contar a você. Ainda falando, chegou mais um mensageiro. Os caldeus formaram 13 grupos. Atacaram surpreendentemente. Levando embora os camelos, mataram-nos à espada. Eu fui o único que conseguiu escapar para informar. Ainda falando, outro mensageiro chegou, dizendo que os filhos e filhas estavam na casa do irmão mais velho. Um vento forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa. A casa desabou e morreram. Eu sou o único que escapou para contar a você. Eventos trágicos são descritos no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 13 a 19. No luto, Jó rasgou suas vestes, raspou a cabeça, mas ainda assim em suas orações, bendisse o nome do Senhor. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça e prostrou-se ao chão dizendo: do ventre da minha mãe saí e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essa resposta de Jó está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22. Deus novamente dá outra oportunidade para testar Jó. Desta vez, Jó sofre terríveis feridas na pele. Sua esposa o amaldiçoa e sugere que ele desista da vida, mas ele resiste e tenta suportar seus sofrimentos. 2 tramas são usadas, uma celestial e outra terrena. Os acontecimentos na Terra são o resultado de algo que já ocorreu no céu, assim como a guerra na Terra, como no livro do Apocalipse. Elifaz, Bildade e Zofar, 3 amigos de Jó, chegam para consolá-lo, sentando-se com ele por 7 dias em respeito ao seu luto.
Só falam no 7º dia, iniciando um diálogo no qual cada um dos 4 homens oferece descrições poéticas de suas vidas, comparando a vida e a morte como a luz e a escuridão. Jó deseja nunca ter nascido, sentindo que o nascimento pelas trevas aumenta sua agonia. Ele faz a conclusão que a dor de Jó, que anteriormente consolava outros, realmente consciente do sofrimento deles. Conclui que a dor deve ser devido a algum pecado que ele cometeu, recomendando que Jó busque o favor de Deus. Zofar concorda que Jó deve ter cometido algum mal para provocar a justiça de Deus, argumentando que ele deveria tentar mostrar um comportamento mais inocente. Supõe que os filhos de Jó trouxeram a morte, e que qualquer erro que ele tenha cometido seria muito mais do que aqueles que recebeu. Cada um desses comentários chama seus amigos de médicos sem glúten, que mascaram sua ajuda com mentiras, como descrito no livro de Jó, versículos de 1 a 4. Meus ouvidos ouviram e entenderam isso. O que vocês sabem? Eu também sei, não sou inferior a vocês. Falar com o Todo-Poderoso e discutir o meu caso com Deus, vocês são todos médicos que curam pessoas com base em suas ações, quando ele poderia facilmente corrigir ou perdoar esses atos. Além disso, os humanos não podem convencer Deus com suas palavras. Deus não se deixa enganar. Jó conhece a si mesmo o suficiente para defender o seu caso perante Deus. Jó anseia por alguém que possa mediar entre ele e Deus. Jó acredita que no céu há uma testemunha, o Redentor, que atestará a sua integridade, como ele expressa no capítulo 19. E no final, ele se levantará sobre a terra. No capítulo 16, versículo 19, agora mesmo a minha testemunha está no céu, o meu advogado está nas alturas. O sofrimento se torna insuportável para Jó. Ele se torna amargo, ansioso e assustado. A justiça de Deus permite que pessoas más prosperem, enquanto ele e muitas outras pessoas honestas sofrem. Jó quer enfrentar Deus, mas não consegue encontrá-lo. Fisicamente, ele pensa que a sabedoria está oculta da humanidade, mas resolve segui-la, Deus e evitando o mal. Jó pediu para que Deus falasse 36 vezes com ele. Seu desejo é atendido nas 2 vezes em que Deus fala com Jó. Deus mostrou a beleza da criação e perguntou a Jó se ele conseguiria fazer algo parecido. Deus destacou como é incrível criar e manter o mundo. Isso fez Jó pensar na grandiosidade divina. Deus realizou uma impressionante atividade ao criar e sustentar o mundo, questionando Jó se ele poderia igualar tal obra. Deus levantou a questão se Jó acreditava que ele deveria se explicar. Diante disso, Jó se sentiu pequeno, reconhecendo a grandiosidade divina e a própria limitação humana. Eventualmente, como posso responder? Ali coloco minha mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada. Deus não fala sobre si mesmo como Criador, mas sobre 2 de suas criaturas. O discurso está cheio de humor. Mais uma vez, ele pergunta sobre seus pensamentos a respeito do hipopótamo e do crocodilo, o Leviatã, como se essas incríveis bestas se tivessem as costas para os grandes problemas da vida. Jó é lembrado de que não pode, nem o mundo animal, muito menos o mundo moral. Assim, um ponto principal de Deus é: por que você está tentando discutir comigo, jovem? Responde que é onisciente e que nenhum plano dele pode ser frustrado. Ele agora percebe que seu questionamento a Deus foi totalmente inadequado. Para o cerne do problema de Jó é tratado, pois ele volta a se conectar com Deus. Clímax magnífico e inesperado para o livro. O jogo muda de poesia para prosa quando Jó aceita que não deve culpar seu Deus. Deus restaura a Jó seus 7 filhos e 3 filhas, propriedades, camelos e rebanhos, tornando-o reabilitado. Por outro lado, os 3 amigos de Jó são severamente repreendidos por Deus, que diz que não falaram corretamente sobre Jó, indicando que não devemos citar seus discursos como se fossem verdades. No final da história de Jó, emerge uma poderosa reflexão sobre a maravilha de Deus. Após enfrentar inúmeras provações e desafios, Jó experimenta a restauração divina em sua vida. Ao contemplar o infinito poder e a graça de Deus, Jó percebe que, mesmo diante das adversidades, a sabedoria divina transcende a compreensão humana. A história de Jó
é um testemunho da fidelidade de Deus, mostrando que, no final, sua misericórdia e amor são incomparáveis. Ao chegarmos a este desfecho, a história de Jó nos brinda com lições profundas sobre fé, resistência e a fragilidade do entendimento humano diante dos planos celestiais. Expresso minha gratidão a todos os inscritos por acompanharem esta narrativa enriquecedora. Se ainda não fazem parte desta comunidade, convido-os a se inscreverem, pois juntos continuaremos explorando histórias que nos desafiam a refletir sobre a essência da existência. Que esta jornada não seja apenas um capítulo concluído, mas sim um convite para mais descobertas e reflexões. A luz da compreensão que irradiou durante a história de Jó continuará a iluminar nossos caminhos enquanto seguimos adiante. Agradeço a todos por sua presença e ansioso estou para compartilhar mais narrativas e aprendizados em nosso canal. Até a próxima, e que a sabedoria guie cada passo de nossa jornada conjunta.